Aleluia. Amados, podeis sentar no nome de Jesus. Boa noite a todos. Na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 11. Abra sua Bíblia, por gentileza. Vamos estar juntos, continuando adorando a Deus, né? Porque Deus já está falando desde o início desse culto, né? Desde que nós nos dispomos a vir à casa do Senhor, que Deus fala conosco. No louvor Deus fala, na adoração Deus fala, e na palavra Deus vai continuar falando. E quantos querem ouvir mais ainda a voz de Deus? Amém? Nós não apenas queremos, né, mas nós precisamos. Nós somos necessitados, o pastor ele falou que somos uma dependência, nós somos necessitados da presença do Espírito Santo, nós somos necessitados da voz de Deus na nossa vida. E o Senhor se agrada em falar conosco, o Senhor se agrada em nos abençoar. Eu falei Mateus 11, né? Queria aproveitar também para agradecer ao nosso pastor Jeová, ele falou que não poderia estar aqui hoje, mas pela oportunidade, né, de estar aqui, agradecer minha família, que tanto me abençoa, né? E toda essa igreja que tem sido um canal de bênção na minha vida. Vamos lá para o verso 28. Já conhece esse verso, sim ou não? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Sentado como você está, feche os seus olhos mais uma vez. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Obrigado porque ela fala conosco, porque ela nos ensina, ela nos direciona. Ela é poderosa para mudar a nossa vida, para discernir as intenções do nosso coração. E nós dispomos a nossa mente, Pai, a nossa vida, Pai, para entender e compreender a tua palavra. Por isso te pedimos, Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém? Esse texto fala de muitas coisas e é um texto bem conhecido por nós, né? A gente, quando vem para a casa do Senhor, talvez um dos primeiros textos que a gente se encontra com ele, né? Porque quando a gente vem à casa do Senhor e estamos no início da nossa fé, a gente se lembra muito desse texto, fala assim: olha, vinde a mim, você que está cansado, oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração. E o texto fala assim: encontrareis descanso para as vossas almas. No dia de hoje, eu gostaria de comentar um pouco sobre esses textos e falar especificamente sobre isso, sobre encontrar descanso para as nossas almas, né? Sobre encontrar um lugar que a gente consegue descansar. Porque o descanso físico a gente consegue, talvez, numas férias. O descanso físico a gente consegue numa boa noite de sono, né? O descanso só do corpo, depois de um esforço, depois de uma corrida ali no parque, depois de fazer alguma coisa, a gente precisa do descanso, e a gente tira uma boa noite de sono, a gente fala: uau, estou restaurado, né? Mas esse texto vai falar sobre descanso não apenas para o corpo, mas o descanso para a alma, sobre encontrar descanso para as nossas almas, né? E como é que a gente encontra descanso para as nossas almas, né? Como é que isso vem para a nossa vida? Como é que a gente vive uma vida em que a nossa alma encontrou descanso, encontrou um lugar de paz, encontrou um lugar de tranquilidade? É isso que esse texto fala, é isso que esse texto explica para as nossas vidas. Por isso que eu queria hoje falar um pouquinho sobre isso, sobre encontrar descanso para a nossa alma. Amém? Quantos querem ter almas aqui que encontrem descanso? Amém? Deus quer que a sua alma seja descansada, que você repouse, né? A palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra de um Deus onipotente. Então, nós não fomos criados, né, para viver no estresse, para viver preocupado. Pelo contrário, fomos criados para ter descanso para a nossa alma. Mas antes de entrar exatamente no texto, eu queria comentar algo com vocês. Vamos ver se vocês concordam comigo. Eu entendo que Deus é um Deus de parceria. Eu entendo que Deus tem poder para fazer todas as coisas, sim ou não? Todo poder. Fez o céu e a terra, Deus pode tudo. Mas Deus gosta, Deus se agrada de trabalhar em parceria comigo e contigo, amém? Então Deus quer fazer coisas na minha vida, Deus quer fazer coisas na sua vida,
Deus tem muita coisa a realizar, mas Deus quer trabalhar com quem? Com a gente. Deus quer trabalhar em parceria. Sabe aquela parceria que a gente fala muito de negócios, né? Uma parceria de negócios que deu muito bom, foi um sucesso. Sabe a parceria de sucesso que nós temos a oportunidade de ter? É a parceria com Deus. Se você olhar na palavra do Senhor, me ajuda aí se você se lembra. A palavra diz, clama a mim. Quem é que vai responder? Mas quem vai clamar? Fala assim, eu. Quem vai clamar sou eu. Como é que Deus vai responder se eu não clamar? O que é isso? Parceria. A palavra diz assim, olha, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão o quê? Quem vai curar? Quem vai curar é Deus. Mas quem vai impor mão sobre os enfermos? Você. Fala, eu. Nós vamos impor mão sobre os enfermos. Eu tenho que impor a mão. Eu tenho que ir lá e orar, eu tenho que declarar, eu tenho que dizer, mas quem cura é Deus. Mas Deus trabalha como? Em parceria contigo, em parceria comigo. Deus gosta de trabalhar em parceria conosco. A gente acabou de falar sobre dízimo e oferta, né? Malaquias 3 vai dizer o quê? Trazei o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, né? E fazei prova de mim, se eu não abrir janela do céu e derramar sobre vós o quê? Bênção sem medidas, onde você nem vai conseguir guardar. Agora, quem é que vai mandar bênção sem medidas? Deus. Mas quem vai trazer o dízimo? Eu. Parceria. Então, Deus faz. Deus é poderoso para fazer só, Deus não depende de nós, mas Deus se agrada, Deus tem o prazer de trabalhar conosco, amém? Quantos querem trabalhar com Deus aí? Aleluia. Certa vez um profeta, homem de Deus chamado Ezequiel, foi levado numa visão até um vale de ossos secos, né? E aí perguntou, Ezequiel, e esse vale de ossos secos aí? Enfim, na visão humana é só ossos secos, né? Acabou, não tem mais nada para ser feito. Mas, Ezequiel, isso pode dar alguma coisa desses ossos secos? Tu sabes, Senhor. E Deus fala, Ezequiel, profetiza a esses ossos secos a palavra do Senhor. A Bíblia diz que no final da história, vocês conhecem a história muito bem, mas lá no final, o que se forma desses ossos secos? Um grande exército. Quem é que faz o grande exército? Deus. Mas quem foi que profetizou? É o profeta. Sabe, tem vale de ossos secos, às vezes, que a gente está passando, tem situações na nossa vida que fala, daí não vai dar mais nada. Daí não tem mais solução, acabou. É só ossos secos, e Deus fala assim, olha, eu tenho poder para fazer algo, mas olha, eu preciso de alguém que profetize. Eu preciso de alguém que caminhe em parceria comigo, eu preciso de alguém que fale. Eu preciso de alguém que se disponha a trabalhar comigo. Deus quer trabalhar na nossa vida, Deus quer trabalhar na nossa história, Deus tem mais interesse no nosso futuro, amado, do que nós mesmos. Né? A palavra não diz lá, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Deus quer fazer grandes coisas em nós, Deus tem promessas, Deus tem palavras, Deus tem um futuro, Deus tem algo reservado para nós, mas nós precisamos trabalhar em parceria com Deus. Amém ou não amém? Aleluia! Deus tem um grande exército para fazer, Deus tem grandes coisas a fazer. E essas grandes coisas que Deus vai fazer, vai ser em parceria contigo. Vai ser pelos seus lábios, vai ser pela sua atitude, vai ser por aquilo que você faz. O nosso Deus é um Deus que trabalha conosco. Amém? Mas vamos ao texto. O primeiro verso que nós lemos diz o quê? Vinde a mim, todos... Todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A primeira coisa que o texto vai dizer é, vinde a mim, vinde a mim. Então, Deus quer aliviar, sim ou não? Deus quer. Deus tem alívio? Tem alívio. O que eu preciso fazer? Ir. Amados, o problema da nossa sociedade de hoje, o problema da humanidade de hoje, não é estar cansado, não é só estar cansado e oprimido. Esse não é o grande problema, nem do cristão até, às vezes a gente tem um cristão que está cansado, esse não é o grande problema, de estar cansado, de estar oprimido, de estar passando por uma dificuldade, estar passando por um grande problema, uma grande situação, um grande conflito, às vezes até na área familiar, na área financeira, em diversas áreas da nossa vida, nós passamos por conflitos. E isso não é o grande problema de hoje. Sabe qual é o grande problema em relação a tudo isso? É estar passando por isso e permanecer do mesmo jeito. E ficar estagnado ali. E ficar da mesma maneira. Deus tem um alívio aguardando, Deus tem algo aguardando, mas Jesus fala assim, primeiro, vinde a mim.
caminha até mim. Vocês se lembram lá no Velho Testamento, ou melhor, lá no início da igreja primitiva, quando Jesus está andando, caminhando, formando a igreja, a Bíblia fala que as multidões faziam o quê? Seguiam a Jesus. Elas iam até Jesus. Tinha cansado? Tinha oprimido? Tinha faminto? Tinha necessitado? Tinha doente? Tinha. Mas o que eles faziam? Eles iam até Jesus. Então, o que a gente precisa fazer é não ficar parado, é não ficar estagnado, é não estar numa situação difícil, não estar numa situação complicada e não fazer nada. Não é verdade? Dizem que a maior complicação é você esperar um resultado diferente quando você continua fazendo a mesma coisa, não é isso? Então, Deus tem coisas a realizar na nossa vida. Deus tem milagres para cada um de nós, Deus tem direcionamento para cada um, Deus tem alívio para todos nós. Mas Jesus diz o que primeiro? Vinde a mim. Se mova, caminhe, vai até mim. Porque nós não fomos criados, amados, para viver sob problemas o tempo todo. A gente passa por problemas, passa. Aliás, Deus nos deu uma mente muito inteligente. Deus fez você, Deus fez o homem e a mulher muito inteligentes. Para quê? Para resolver problemas. Então, se vem um problema na minha vida, o que eu tenho que fazer? Trabalhar e resolver esse problema. Porque se eu ficar com ele, se eu guardar ele, se eu não tratar dele, se eu não cuidar, se eu não fizer nada a respeito dele, ele vai me adoecer. Por que a gente tem tanto, atualmente, né? Tantas pessoas com problemas na mente até, doentes mentais mesmo. Por quê? Porque está sob um estresse constante, sob problemas infindáveis, sob problemas não solucionáveis. Né? Mas nós não fomos criados para viver sob esses problemas, nós fomos criados, sim, para chegar problema até nós, e a gente trabalhar esses problemas e resolver esses problemas, com a ajuda de Cristo, com a ajuda de Deus. Provérbios 24, verso 10, olha só o que diz esse texto aí. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Então, quanto mais fraco a gente se mostra no dia da angústia, quanto mais coitadinho a gente se faz diante dos nossos problemas, mais fraco nos tornamos. Não, eu não dou conta de resolver, eu sou incapaz, eu vou ficar aqui esperando cair do céu alguma coisa, eu vou ficar esperando Deus mandar um anjo. Deus pode mandar o anjo. Deus pode fazer isso, mas às vezes Deus quer trabalhar em parceria contigo. Às vezes Deus quer que você se mova, que você faça alguma coisa a respeito. Deus tem coisas para as nossas vidas, mas se a gente se mostra fraco no dia da angústia, aí que a nossa força fica pequena, aí que a gente não experimenta de Deus, aí que a gente não vive Deus. A Bíblia tem muitas histórias. Uma delas é uma das mais conhecidas, a história de Davi e Golias. Se lembram da história de Davi e Golias? Preste atenção, um pouquinho antes de Davi lutar com Golias, o que acontece? A Bíblia vai dizer que o povo de Deus está sendo aviltado, né? Está sendo desafiado por um homem chamado Golias. E ele vai lá, e ele fala mal de Deus, fala mal do povo de Deus, chama todos os homens que estão lá de fracotes e fala assim, olha, ninguém aí tem coragem para fazer nada contra mim, porque se tiver, vem até aqui que a gente briga. E é um problema que eles estão tendo na guerra e eles não conseguem resolver. Está lá em Samuel, 1 Samuel 17, verso 10. Pode pôr para a gente, por favor. Olha só o que Golias vai dizer. Disse mais o filisteu, hoje desafio as companhias de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Né? Ouvido então todo Israel essas palavras do filisteu, pode parar nesse aí, espantaram-se e o que mais? Temeram muito, ficaram com medo. Olha, a gente tem um grande problema, e é grande mesmo, porque ele é um gigante. Esse problema tem nome, o nome dele é Golias, mas tem uma coisa. Quando ele fala, eu me atemorizo, porque eu sei que eu não consigo lutar com ele. Eu sei que eu não dou conta de fazer nada contra ele. E esse problema, ele não é só de um dia, e não é só de 2 dias, ele já tem algum tempo que está lá. Se você for ver no texto bíblico, a Bíblia vai dizer que Golias foi no primeiro dia e desafiou, e falou mal, e falou o que quis e ninguém fez nada. E no segundo dia ele foi de novo. E no terceiro dia ele foi de novo. Porque o problema vai vindo, e enquanto eu me mostro fraco no dia da angústia, maior o problema cresce diante de mim.
E maior Golias ficava para aquele povo. E cada dia o gigante ainda era maior. Não, ele tem 2, não, ele tem 3 agora, ele tem 4. Por quê? Porque o problema vai aumentando, parece que o problema vai ficando forte, porque o povo se mostrou fraco. Porque o povo não reagiu, porque o povo não fez nada. Enquanto a gente se mostrar fraco, enquanto a gente não reagir, o problema vai tomando conta da situação. E a Bíblia diz que Golias fez isso, sabe por quanto tempo? 40 dias. Já imaginou o que é isso? Você é um soldado, você foi para a guerra, não, vamos lutar, eu vou lutar pelo meu país, eu amo meu país, né? Vamos lá lutar, e quando você chega lá na batalha, você fica calado, quietinho, com a sua espada escondida, e ouvindo alguém falar mal do seu rei, falar mal do seu país, falar mal do seu Deus, e você não faz nada a respeito disso. Isso não faz bem para um soldado, isso não faz bem para ninguém. Ninguém deveria se mostrar incapaz diante de um problema. Porque quando a gente se mostra incapaz, esse problema nos adoece. Esse problema tira de nós o pouco que tinha de esperança. Esse problema tira de nós o pouco que tinha de fé em nós. Qual é a fé que tinha aqueles soldados? Qual é a esperança que tinha aqueles soldados? E quantas vezes a gente se encontra em situações, você fala assim, olha, isso é grande demais para a minha vida, eu não dou conta. Amados, eu posso não dar conta, eu posso ser incapaz, mas tem uma coisa, eu sirvo um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu preciso, daquilo que eu posso, daquilo que eu penso. Eu sirvo um Deus que é poderoso para transformar a derrota em vitória, para transformar o luto em festa. Aleluia! E eu não posso me esconder do problema, eu não posso me sentar e ouvir Golias falar mal do meu Deus o tempo todo. E não fazer nada a respeito, porque isso vai me fragilizar, isso vai acabar comigo, isso vai acabar com um pouquinho de força que eu ainda tinha. Aleluia. Aleluia. Mas a Bíblia diz que chegou naquele lugar alguém que andava com Deus. E eu quero profetizar na tua vida hoje um espírito de Davi sobre você. O mesmo espírito que estava sobre Davi, sobre a tua vida hoje. E esse problema que está vindo aí te afrontar, você vai falar para ele, olha, tu vem contra mim com pedras e com lanças, com o que for, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, eu vou contra ti no nome do Deus Todo-Poderoso, e eu vou te vencer, porque o Senhor é comigo, aleluia. Esse é nosso Deus, esse é nosso Deus, aleluia, aleluia. Salmo 27, talvez seja o salmo que Davi escreveu nesse dia, porque o Salmo 27 foi escrito por Davi. E olha o que ele diz lá. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. E ele pergunta, a quem temerei? Sabe, exército, por que você está aí temendo? Por que você está aí quieto, pequeno, no seu canto? Por quê? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo, aleluia. Você não precisa temer, ainda que seja maior que você, ainda que seja Golias, ainda que seja quem for, se o Senhor é contigo, o Senhor vai te dar livramento, o Senhor vai te capacitar, você vai ser vencedor em nome de Jesus. Quando os homens maus avançarem contra mim para me devorar, eles, os meus inimigos e os meus adversários, é que tropeçarão e o quê? Cairão, amém. Eles é que tropeçarão e cairão. Sabe, Satanás não é vitorioso sobre a nossa vida. A Bíblia fala que o nosso inimigo não é homem, né? O nosso inimigo não é carne nem sangue, não lutamos contra carne e sangue, lutamos contra principados e potestades. Aleluia. O que tem nos afrontado, nós vamos vencer para a glória do nome de Jesus. Só quem se move, amados, só quem se move, só quem toma atitude, alcança o milagre. Concordam? Tem que se mover, a gente tem que se mover. Eu tenho, para mim, para a minha experiência pessoal, né, que um problema para mim, ele só é problema de verdade a partir do momento que eu estou orando a respeito dele. Então, tem coisas que a gente tem que resolver, sim ou não? E parece que as coisas você vai resolvendo, você vai tratando, mas tem coisa que demora um pouquinho mais. E você fala assim, tá, mas vai dar certo, tal, e começa a ficar estranho, começa a ficar difícil. E quando
para a minha experiência, né? Quando eu começo a orar a respeito daquilo, eu falo, isso aqui virou um problema. Eu tenho que orar a respeito disso. Então, assim, se a gente não se mover, se a gente não agir, se a gente não orar a respeito, se a gente não tratar, o problema vai ficando. O negócio vai ficando ali, vai ficando ali. Você lembra, a Bíblia conta diversas histórias e diversas pessoas que passaram por situações assim. Uma dessas histórias é de uma mulher que tinha uma hemorragia, lembra? Tinha uma hemorragia. E hemorragia, fluxo de sangue, é perder vida, literalmente. A Bíblia fala que o sangue é o quê? Vida. Então, ela perdia vida, aos poucos. A vida dela estava indo embora aos poucos. E a Bíblia fala assim que ela gasta todo o seu dinheiro com os médicos. Por quê? Porque ela estava se movendo. Não, vamos lá, onde que é o médico? Vamos lá nesse médico. Mas o meu dinheiro, vou gastar tudo, mas eu vou resolver, eu preciso resolver isso. E depois de gastar tudo com os médicos, ela não conseguiu resolver. Fala assim, não acabou o dinheiro, os médicos não resolveram, e agora? Não, olha, eu ouvi dizer que tem Jesus em tal lugar, eu vou lá falar com ele. Se eu não falar com ele, eu vou só, nem que seja tocar nele, eu vou tocar, e eu vou ser curado, porque ele é um homem de Deus. Você está entendendo? Ela se move, ela age a respeito. Ela não vê aquele problema como, olha, é impossível, eu não dou conta de resolver, os médicos não deram conta. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou tratar disso. A Bíblia fala de outra mulher, uma estrangeira que tinha uma filha endemoniada, não é? Que chega, Jesus, minha filha está endemoniada. Jesus fala, não, eu vim para o povo aqui, para os hebreus. Não, mas me ajuda, tal e tal. Os cachorrinhos comem do que cai da mesa, e ela vai até ela conseguir o que ela precisa. Ela se move, ela age. Né? E quando ela age, as coisas acontecem. Tem uma outra história, conta de um cego. Tinha muitos cegos, talvez lá em Jericó. Tinha muitos cegos por quem Jesus passava, mas teve um que gritou, sim ou não? Teve um que gritou, teve um que saiu do comodismo e falou, não, eu vou gritar aqui, eu vou fazer alguma... Não, para de gritar, você está incomodando, essa palavra, para de sua voz chata, difícil de ouvir, para de gritar, pelo menos, vou continuar gritando assim mesmo, porque eu que preciso do milagre, eu que sei o que eu estou passando, eu que sei o que eu estou vendo, eu vou orar, mas você só pensa em oração, só pensa em oração mesmo, porque o milagre vai chegar, é para mim, é para a minha vida, eu que tenho que viver esse milagre. E a Bíblia vai falar que ele clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E ele alcança a vitória. E ele alcança o milagre. Jesus vai até ele, né? E ele alcança, por quê? Porque ele se move. Porque ele age a respeito. Porque ele não espera, né? Pacientemente. Né? Tem uma frase antiga, fala assim, quem espera sempre alcança. Né? Se você esperar paradinho, pacientemente, sem fazer nada a respeito, amados, é muito difícil. Mas Jesus pode voltar. Jesus pode, mas pode ser que não volte também. Você precisa agir. Você precisa fazer. Você precisa buscar. Você precisa clamar. Você precisa orar. Precisa tomar atitude a respeito disso. Né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. E eu vou fazer o quê que Jesus falou? Eu vos aliviarei. Deus tem alívio para a nossa vida, Deus tem alívio para a nossa história, Deus tem alívio para esse problema aí que você está passando, para esse que eu estou passando, Deus tem alívio para todos. O que a gente tem que fazer é só ir até Jesus, é caminhar até Cristo, é ir lá bater a porta. A Bíblia fala que aquele que bate, abre, a porta se abre. Vai lá, bate, clama, busca. Né? E a porta vai se abrir em nome de Jesus. Vinde a mim, depois o segundo verso vai dizer o quê? Tomai. Já esqueceram? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é jugo? Jugo, o que é jugo? Alguém da roça aqui, que cresceu na roça, andou na roça, caminhou de pés descalço lá no... Eu trouxe uma foto para vocês de um jugo. Pode ser? Fica mais fácil para a gente explicar. Eu tenho uma definição aqui, mas eu queria que isso aí, o Amado colocasse para a gente aqui na tela. Ó, isso aí é um jugo. Agora eu vou ler a definição do dicionário, tá? Acompanhe a definição olhando aí a imagem. Jugo é uma peça feita de madeira que é utilizada para unir dois bois,
para que andem no mesmo compasso, enquanto puxam um arado ou uma carroça, uma parelha de bois. Obrigado, amado. Compreenderam o que é jugo? Então, o que é jugo? Uma peça de madeira que serve para o quê? Para unir dois bois. Você viu que os bois ficaram presos? Pode pôr de novo aí. Pedi para ele tirar, agora peço para pôr de novo. Obrigado. Está vendo que tem uma peça ali, ó, no pescoço, prendendo os dois bois? Um consegue ficar longe do outro? Para onde um vai, o outro tem que ir? No ritmo que um anda, o outro tem que andar? É isso aí que é o jugo. Agora vamos para o verso aqui. O que Jesus está dizendo? Tomai sobre vós o quê? O que é o meu jugo? O meu jugo é o jugo que está sobre o meu pescoço. Então, Jesus está dizendo assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo. Como se Jesus falasse assim, prenda aqui no meu pescoço e agora prende no seu também. O que Jesus está dizendo é o seguinte, para você e para mim, vamos andar junto? Vamos caminhar junto? Sabe o ritmo que eu andar, você anda também? Sabe que para onde eu for, você vai também? Sabe que onde eu entrar, você entra junto comigo? Sabe que, olha, o que você estiver passando, eu vou passar também. Jesus falou assim, tomai sobre vós o meu jugo. Jesus escolheu andar conosco. Ele escolheu estar preso conosco. Falar assim, olha, tomai sobre vós, coloque aí o jugo que está sobre o meu pescoço, sobre você também. Porque onde você for, eu vou. Onde você pisar, eu piso. Sabe, o rio que você entrar, eu entro também. Aleluia. Esse é o Deus parceiro. Aí você consegue entender um pouco melhor Isaías 43, verso 2 e 3. Olha o que diz assim, quando você passar pelas águas, aleluia. Olha, quando você passar pelas águas, eu vou estar contigo. Quando passar pelos rios, eles não te encobrirão. Quando passar pelo fogo, não te queimará. As chamas não deixarão em brasas. E o verso 3. Pois eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate para livrá-lo. Em teu lugar dou Cuxi e Sebá. Eu, o Senhor, dou o que for necessário para te livrar. Eu, o Senhor, sou poderoso e vou andar contigo. Vou colocar o teu jugo, o meu jugo sobre você. E você vai andar comigo. E quando passar pelo rio não vai se afogar. Quando passar pelo fogo não vai se queimar. Seja onde for. A gente está andando junto. Olha, veio aqui uma dificuldade. Sim, é uma dificuldade. Vai ser mais difícil, vai ser mais difícil. O trabalho vai ficar mais difícil, vai ficar mais difícil. Mas tem uma coisa. Eu estou com o jugo de Jesus. Aleluia. Deus está comigo nessa história, aleluia. Deus está comigo nesse caminho. Já teve essa sensação, olha, está ficando complicada essa história, está ficando complicado esse negócio, está ficando complicada essa enfermidade, mas tem uma coisa, o Senhor é comigo, o Senhor anda do meu lado, o Senhor caminha comigo, eu tenho comigo, eu já tomei o jugo de Cristo sobre mim, e onde Jesus Cristo vai, eu vou também. Onde o Senhor caminhar, lá eu caminho também, aleluia. Eu imagino, amados, que lá na cova dos leões, quando os leões olhavam para Daniel, eles viam Daniel, mas também via alguém. Falaram assim, até que esse Daniel aí a gente consegue pegar, mas aquele ali não dá. Não é verdade? Lembra dos amigos de Daniel quando são jogados na fornalha? Né? E a Bíblia fala assim, até o rei viu o quarto homem da fornalha. Olha, tem mais alguém ali com eles. Eles não estão andando só, eles não estão fazendo as coisas da sua cabeça. Eles caminham com alguém. Esse é nosso Deus. Isso é andar com Cristo. Isso é tomar sobre nós o jugo de Cristo. E ele vai falar que o meu jugo é o quê? Suave. O jugo de Cristo é suave, andar com Cristo é suave, o fardo de Cristo é leve. É leve, a gente não vai adoecer, a gente não vai ficar com problema mental, porque a gente tem muito... Não, porque Deus é conosco. Porque o Espírito Santo é conosco. Porque ainda que difícil seja, ainda que complicado seja, eu sei com quem eu ando. Amém? Aleluia! Eu sei com quem eu ando. Com a parceria de Cristo, a gente vai mais longe. Amém? Quando eu era criancinha pequena, muito tempo atrás, tinha uma canção que falava assim, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vocês lembram não, né? Pois é, né?
Mas com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai com Cristo no barco, meu irmão. Pega o jugo de Jesus aí, caminha com Ele, anda com Ele, né? Quando tiver difícil aí, reclama para Ele. Jesus, vem cá, vamos me ouvir, conversa comigo aqui. Estou desesperado, estou desanimado, estou sem energia, estou sem força. Me ajuda a caminhar. Me ajuda nesta empreitada, na empreitada da vida, amados. Quando os bois são colocados um jugo sobre os bois, é para que eles façam um determinado serviço. É para que eles cumpram uma tarefa. Quando a gente pega o jugo de Cristo sobre nós, é para que a gente viva uma vida nesta terra, ao lado do Senhor. A nossa empreitada é uma vida aqui na terra. É uma vida enquanto estamos aqui, porque quando sairmos dessa terra, aí a bênção é maior ainda. Aí estaremos com Cristo em nome de Jesus. E eu termino esse texto, ou essa palavra, falando no finalzinho ali, o que diz lá? E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E ele vai falar o quê? E encontrareis descanso para as vossas almas. Aleluia. Vamos encontrar, mas esse lugar de descanso. Esse lugar que não é compreensível para o mundo até. Porque como é que você vai viver em paz em meio a tantos problemas, em meio a tantas dificuldades, em meio a injustiças até que a gente vive? Como que a gente vai ter paz em meio a tudo isso? Né? Só compreende isso. A Bíblia vai falar de uma paz que excede o entendimento, excede a nossa compreensão, excede aquilo que a mente humana não consegue entender isso. Como assim? Vocês estão felizes aí? Como assim? As coisas não estão acontecendo como vocês queriam? Como assim? Porque não entende que estamos com Cristo, e que o jugo do Senhor é suave, que o fardo é leve, né? E a palavra diz assim, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. E aí, para encontrar esse descanso para a nossa alma, amados, o que a gente tem que fazer, além de andar com Cristo, além de ter o jugo do Senhor sobre nós, é aprender com Ele. Sabe, quando a gente anda junto com alguém, a gente é influenciado por essa pessoa, sim ou não? Sim. Se a gente andar com Cristo ao nosso lado, seremos influenciados por Ele. Né? E Ele vai falar assim, de descanso para a nossa alma, e Ele fala assim, Jesus tem muitas características, mas Ele traz especificamente para esse texto duas. Ele fala de mansidão e de humildade, e de descanso para a alma, né? Colossenses 3, vamos ler esse texto, eu quero terminar com esses 3 versos, os versos 12, 13 e 14 de Colossenses capítulo 3, para que a gente compreenda ainda mais. Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. E esse texto de Colossenses vai dizer o seguinte, portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se, olha só, vistam-se, não é pegue um pedacinho não, mas se vista. Vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. A gente, segura só um pouquinho lá no anterior, obrigado. A gente quer ter descanso para a nossa alma, a gente quer ter paz, mas a gente não quer se vestir de compaixão. A gente não quer se vestir de bondade. A gente quer que todos sejam bonzinhos conosco, sim ou não? Como assim? Eu só apaguei o carro um pouquinho, já ficou buzinando, não tem nem bondade, um pouquinho de bondade, não tem um pouquinho de paciência, não é isso? Mas quando você está numa correria e vem alguém e fica devagarzinho na sua frente, está aprendendo a dirigir, você fala, ô roda presa, sai daí. Não é isso que a gente faz? A gente não quer se vestir de bondade, de paciência, de compaixão, mas a gente quer que todos sejam conosco, a gente quer ter descanso para a nossa alma, mas a gente não quer nos vestirmos, né? Vestir a nós mesmos, a nossa vida, a gente quer vestir o outro. O outro não, aquele ali precisa de ser bonzinho, olha, o coração daquele irmão é muito difícil, né? Precisa ser melhorado. Mas esse texto está falando para quem? Para mim, é para nós.
É para que a gente mude. Vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Vamos nos vestir dessas roupas. E aí o texto, o verso 13, ele ainda é mais específico, né, para a gente. O que ele vai dizer? Suportem uns aos outros. E o que mais? Perdoe as queixas. A gente quer ter descanso para a alma, mas a gente não quer suportar o irmão ou a pessoa ali que é meio, né, rebelde com a gente. A gente está sempre disposto e a língua está prontinha para dizer uma palavra mais dura, sim ou não? Verdade, a gente está sempre pronto. Se não vigiar, a Bíblia fala assim que até o tolo se passa por sábio quando se cala. Mas muitas vezes a gente não se cala. E a gente mostra quão tolo nós somos, quão errado nós somos. Porque a gente não consegue suportar, a gente não consegue perdoar as queixas que tiverem um contra o outro. E aí o verso termina dizendo, perdoe como o Senhor perdoou. Deus nos perdoou quando nós pecamos contra Ele. Não, Ele tinha pecado contra nós, não. Nós pecamos contra Deus e Deus nos perdoou. E da mesma maneira nós temos que perdoar o nosso irmão, a nossa irmã que peca contra a gente. Amém? Fala assim, eu quero perdoar mais. O verso 14 é uma coroação desse ensinamento para a nossa vida que diz assim, olha, sobre todas essas coisas, porém, vistam-se de quê? Do amor, que é o elo perfeito. Aleluia. Quantos querem ter descanso para a sua alma aí? Fica de pé em nome de Jesus.